problema da sua transportadora hoje? Eu sou Flávio Batista, fundador e CEO aqui da FB Consult, mentor de mais de 1.600 transportadoras, entre consultorias e treinamentos. E hoje eu tenho um convidado muito especial, um cara que virou meu amigo pessoal, Marcos Carraro, sócio fundador da Carraro Seguros, referência em proteção de transportadores no Brasil. A Carraro ela é muito especial e eu já quero fazer algo para quebrar protocolos. Eu queria dizer para você, né, olhando aqui no olho dele, ó, dizer para você que hoje, se você está bem instalado e se você está podendo participar desse evento aqui profissionalmente, né, com um estúdio super bem equipado, isso aqui tem muito de você aqui dentro. Porque se não fosse você e o Cássio, que foram os dois primeiros a acreditar em mim, isso aqui não era possível. Eu não tenho dinheiro para isso aqui. Se não fosse o apoio seu, a gente não estava podendo chegar em tantos lugares do Brasil e das Américas, e até em alguns lugares do mundo. Então lhe recebo aqui com um amor, um carinho muito especial. Meu muito obrigado, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Flávio, e assim, mérito seu. Mérito seu, mérito da sua equipe. Você é um cara do bem, você quer que todo mundo dê certo, você às vezes é até meio rígido, eu vejo você, e precisa ser para chamar a atenção, né, para as pessoas, né, no bem comum, no ecossistema que você defende e que você entende profundamente dele. Então, eu que agradeço de estar aqui, você merece, é um grande amigo meu também hoje, considero você como um grande amigo, e é um prazer estar aqui com você. Pois é. Em um mercado de corretagem tradicional, né, eu queria que você falasse para nós, Marcos, como é que começou a sua carreira, a Carraro Seguros, né? Como é que foi lá atrás o Marcos Carraro, lá no começo? Até fazendo um paralelo aqui, né, os transportadores hoje, uma grande maioria, se não vem do fundador, que foi um ex-caminhoneiro, os filhos seguem uma coisa que começou com o pai caminhoneiro. E por quê? Porque tinha que entender profundamente de logística e caminhão para estar. Eu tive que trabalhar com uma grande maioria do século passado, né, que nasceu no século passado. A gente sabe que uma grande maioria tem que trabalhar cedo. Eu tive que começar a trabalhar aos 13 anos como boy, né, e ganhando aquele meio salário mínimo, mas que era muito na época, e eu dei, não sei se sorte, bênção de Deus, de ir trabalhar numa seguradora, que era a Sul América na época, isso há mais de 40 anos atrás, e eu me apaixonei por esse mercado de cláusulas de seguro, e quando você se apaixona e quer se dedicar, eu já nos 13 anos lia todas as apólices, já fui querer entender o que era um cálculo atuarial de seguros, o que eram as regras profundamente, a fim de atender o cliente. Sem saber, né, eu estava me capacitando para já aos 18, 19 anos estar atendendo diretamente clientes, né, estar fazendo clientes, estar na rua. Então naquele começo eu ia no acidente, chorava junto com famílias que tinham um ente querido morto ali no acidente, né? A gente fala, mas o mundo está melhorando quanto a isso, quanto a regras e tudo mais. Ainda tem muita coisa a ser feita, muita coisa feita. Mas eu me apaixonei e dali para frente não programei a gente ser o que é hoje. Mas a gente vê que é reflexo das pequenas ações que a gente fez lá atrás. Você falou uma palavra que despertou em mim talvez o motivo pelo qual a gente ficou tão amigo. Paixão. Calma aí, a gente não é apaixonado naquele outro sentido um pelo outro, não, né? Pegou mal. Mas nós somos extremamente apaixonados pelo nosso negócio, pelo nosso segmento, e eu acho que isso, né, todo mundo, a nossa audiência, ela vê a diferença de alguém que é mais frio ali, que está fazendo aquilo por dinheiro, e alguém que vive disso. A gente nos bastidores estava falando, né? Eu estava ontem em Paragominas, no Pará. E com a graça de Deus, né, com o que a gente fatura, com o que a gente lucra, com o que a gente tem de reserva financeira hoje,
Eu não precisava estar indo no interior do Pará entregar consultoria. Você me confidenciou que estava em Vilhena, Rondônia. Você tem uma equipe espetacular, super competente. Você provavelmente, por questões financeiras, você não precisava estar lá. Mas nós estávamos, né? Então esse é um ponto, né, que eu pergunto para vocês aí. E você levanta de manhã todo dia para ir trabalhar só porque você precisa do dinheiro? Ou se realmente, se você amanhã amanhecesse com 20, 30 milhões na sua conta, né, que você ganhou numa loteria, você continuaria fazendo a mesma coisa? E aí, Marcos? Eu continuaria fazendo a mesma coisa. Eu também. Assim, eu tomei um café da manhã com o Márcio lá da Trevo, que te mandou um abraço, né? Mandou um abraço mesmo? Que eu tenho, Ele reclama de você. Mas tu sabe, o Márcio é um dos poucos transportadores que reclama de mim, porque ele disse que eu resolvi problemas na empresa dele, na Trevo, coisas que ele sonhava, que era em ser um transportador Shell, mas disse que eu criei um outro grande problema, foi levar a gerente da empresa dele embora, que graças a Deus é a minha esposa e mãe dos meus filhos, né? Sim. Você vê que o mercado de transporte é assim, meu amigo, o cara é solteiro e trabalhando muito, tinha que conhecer a mulher aonde? Ou era na igreja ou era na transportadora. Meu caso foi na transportadora. E depois eu desci, né? Na verdade eu tive com ele na quarta e depois ontem eu tive almoçando com o Paulo Andrés, lá em Campo Verde. Campo Verde. Grande. A gente se torna amigo e conversa de negócio porque Sim. tem um mesmo pensamento, a minha ideologia, senta quase que na mesma cadeira, né? Conversa os mesmos assuntos, somos apaixonados, né? Com ações diferentes, com funções diferentes, mas apaixonados por esse mercado imenso de transporte, de caminhoneiro e tudo mais, da boleia do caminhão, né? Ô Marcos, esse podcast aqui, ele é um momento técnico, sim, mas ele é um momento muito inspiracional, tanto para o empresário do transporte, quanto para outros jovens que queiram ser empresários. Então me fala o seguinte... eu sou um cara apaixonado por histórias, eu sou um cara apaixonado por legados e eu sei um pouco da sua história, mas eu queria que você dissesse aqui para nossa audiência quais foram os principais aprendizados que o Marcos Office Boy teve e que você traz com ele até hoje. Assim, eu acho que duas características são principais. Primeiro, é procurar pela excelência. Quando você procura pela excelência, você nunca vai atingir ela. Então você continua procurando. Então é querer melhorar todo dia. Uau! Essa foi sensacional. Sensacional. Agora me fala uma coisa. Nós temos grandes corretoras de seguros no Brasil e que tem, sei lá, 40, 50 anos. Não é o caso da Carraro. A Carraro não tem 50 anos. Como é que a Carraro conseguiu, em talvez na metade do tempo desses caras, ter um nome tão forte e um respeito tão forte das seguradoras e dos transportadores? Eu acho que uma coisa puxa a outra. Essa busca por excelência, ela passa por entender o mercado. Graças a Deus nós temos ótimos concorrentes. Quando eu tenho ótimos concorrentes, tem muita gente que se repara dos seus concorrentes. Não, você tem que olhar o que cada um está fazendo, como eu posso melhorar cada processo, como eu posso ter transparência e sabedoria, né, para atingir isso. Então você busca excelência e a excelência vem através de eu posso melhorar. Se eu posso melhorar, como eu posso melhorar? Através de conhecimento. Então eu procuro conhecimento. Aí eu cogito isso na minha mente, o que eu posso melhorar em cada coisa, né? Eu estudo, eu faço e daí eu pego tudo isso e tento colocar em prática. Não é fácil colocar as coisas em prática, porque são mudar paradigmas que a gente tem, que acha que aquele jeito é melhor. Mas sempre na vida, um dia pode ser melhor que o outro. Você chegou no estágio, você está excelente, maravilhoso. Se o Flávio não melhorar amanhã mais do que hoje, ele cai. Então tem que sempre procurar o que eu posso fazer melhor em processos. A concorrência está aumentando. Falam que está aumentando a concorrência. Ela realmente está. Então eu tenho que ser melhor cada dia para continuar no meu status. Pessoal, esse grande empresário, esse cara sábio, deu dois insights incríveis para a gente aqui.
Primeiro, ele falou sobre concorrência. Você não pode encarar a concorrência como uma coisa ruim. E eu vou contar uma coisa para vocês. Olha só, que na verdade não é diretamente uma concorrência, mas funciona como uma concorrência. Quando eu estava lá na Lima Transportes, como diretor lá da empresa, a gente teve uma estratégia de crescimento e expansão que a gente praticamente ficou sem concorrente. E isso nos gerou um desafio muito grande, porque você tem que ficar se controlando para não virar soberbo, né? Vaidoso, achar que já é o bambambam. E aí, quando eu não tinha mais a concorrência para me desafiar, mas eu tinha o cliente. E olha que interessante. Eu tinha uma gerente de base em Maceió, pela Shell. Rapaz, aquela mulher me deixava maluco, porque ela era extremamente exigente. Né? Infelizmente, eu soube, inclusive, que ela, muito jovem, inclusive ela é mais jovem do que eu, e ela faleceu, né, de um câncer. Me deixou bastante abalado isso. Mas voltando para ela, essa jovem senhora, que devia ter 30 e poucos anos na época, rapaz, aquela mulher me enlouquecia com tanta exigência. E eu era indignado com isso. Enquanto que eu tinha outras bases de outros clientes que eu tinha profissionais extremamente gente boa. E aí, um dia, eu conversando com o seu Lauro Lima, e eu me queixando desta profissional, né, desse cliente extremamente exigente lá em Maceió, ele disse assim: Flávio, rapaz, essas pessoas que apertam a gente são as que deixam a gente melhor. E eu fiquei refletindo aquilo, e aí eu fui olhar os nossos indicadores. A nossa filial de Maceió era a filial que a gente performava melhor. Era a que tinha menos violações, era a que tinha mais tempo sem acidente, mais tempo sem derrame de produto, mais tempo sem contaminação, mais tempo sem violação de velocidade de jornada. Então você vê que muitas vezes a gente perde o nosso referencial e a gente precisa ter um personal trainer ou alguém que vai ali nos assessorar, né? E vejo também que você faz isso muito bem feito quando você procura pessoas competentes, né? E aí é o segundo ponto que o Marcos traz de aprendizado pra gente, é a gente não parar nunca de melhorar. E ele falou, melhora como? Só tem um jeito de melhorar, através de conhecimento. Agora, obter conhecimento, o Marcos faz de várias maneiras. Como é que eu sei? Porque ele me compartilha. Então, conhecimento número 1, trazer grandes profissionais para trabalhar com você. Né? Então nós estamos aqui gravando hoje esse podcast e nós temos 2 aqui, assessores do Marcos, que estão aqui com a gente, que são 2 grandes profissionais. Né? Então, uma maneira de você ter conhecimento é, entre aspas, comprar conhecimento. E você compra conhecimento através de pessoas para trabalhar para você, para lhe assessorar, quer seja como um executivo, quer seja como um consultor, quer seja como um part-time. E uma outra maneira, que eu sei que você também é fã, é de consumir conhecimento e ter eles como seu, né? Você gosta de ir para bastante evento, treinamentos e essas coisas, né? Gosto, porque ali tá assim, a nata dos pensadores, eles se encontram, né? Então, o que eu vejo é isso. Eu tenho que ter um time atual e que esteja junto comigo. E alguns hoje são mais capacitados do que eu, né? Graças a Deus eles leram nessa cartilha, né? Você vê, eu tô aqui e se fosse há 20 anos atrás, eu com 1% dos clientes que a gente tem hoje, meu telefone não pararia de tocar. E nós estamos aqui, meu telefone não tocou hoje por algum problema grave de um cliente, porque a gente tem processo. E processo que tem gente competente, capacitada, que vá nessa linha, né? Eu sempre... né, penso em algumas coisas, tem sempre pessoas que falam do pensamento lá, né, de Platão, né, o mito da caverna. Nem sei. E às vezes, né, um homem intelectual. Estudante, ele era o principal aluno de Sócrates, né, um grande filósofo, um grande conhecedor, só sei que nada sei, né? Sim. E só sei que nada sei, por isso mataram ele, né? Foi morto por causa disso, foi condenado à morte simplesmente porque ele queria sabedoria. O Platão ele fala da síndrome da caverna, que está todo mundo numa caverna escura. E um que se dispõe a ir para fora, a hora que ele vê a luz, né?
Ele fala, que mundo maravilhoso, meus amigos lá só ficam vendo sombras e com medo dessas sombras que entram na caverna, medos, né? E ele volta e tenta convencer os seus amigos, vão lá para fora que o mundo é maravilhoso, e os caras pegam esse cara e falam, vão prender que ficou louco. E na realidade essa alegoria, né, a gente só pensa ela no geral, e na prática eu tenho que fatiar ela. Eu tenho gente que está na escuridão total, gente que está no meio, então eu digo que tem muitas coisas até a luz, e a gente nunca vai estar na luz perfeita, então eu tenho que procurar evoluir, e eu vou para cavernas menos escuras, que eu consigo ver mais, né? Aí você quando entra num dia que está frio, e tá a neblina ali na frente, né? E você diminui a velocidade, ou até para num lugar seguro antes de estar condensado a ponto de você não enxergar 2 metros, senão você vai ter um acidente. Isso também é na vida. Então, na vida, você tem que trazer as pessoas para a luz, né? E estar sentado com elas. Então, sempre gostei de escutar histórias de caminhoneiro, histórias dos transportadores, e me apaixonar por elas. Esses meus amigos que eu falo, eu sei das histórias dele, né? Nós estamos num mundo que é muito... Tem que vender, tem que vender, tem que vender. Então é muito livro de venda e tudo mais, né? Então eu gosto muito deles, né? E às vezes o pessoal estava falando esses dias, qual o maior pensador de vendas, né? E você tem aí o Dale Carnegie, todos esses que falam hoje, né? São famosos, maravilhosos, mas tiraram tudo isso, escreveram seus livros a partir do maior escritor de vendas do mundo, né? Que o maior escritor de vendas do mundo é Paulo, né? Apóstolo Paulo, né? Porque Paulo dá uma lição ali em Coríntios que ele fala, né? Que para conquistar as pessoas... Tira a parte espiritual do lado, vamos falar científica, né? Ele fala que para conquistar as pessoas, ele se fez de fraco para com os fracos. E ele se fez de tudo para com todos. E não é assim imoral. O sentido dele era empatia, né? Descer ao nível da pessoa, entender a pessoa que está do outro lado, para daí se tornar amigo, entender e conquistar. Então esse princípio, desde lá de trás, eu também aplico sem assim, pensar em que estava praticando ele. Então hoje, como eu busco muito conhecimento, e muito conhecimento hoje é sobre a inteligência emocional, e Og Mandino e X, não vou nem falar muito nome aqui, né? Procuro o conhecimento do Flávio no ramo de transporte, então procuro muito no ramo de transporte, isso é uma enciclopédia, né? Ambulante. Graças a Deus o mundo tem acesso a você hoje. Então, ao procurar... Graças a Carraro, né? Piatruque, Arrume, Gobrax e vários outros também. Então, a gente tem esse princípio. Então, eu só tenho esse princípio a hora que eu tenho... Não digo discussão, mas a hora que eu vou no evento e escuto lá, né? Então, a gente rumina aquilo que a gente escutou, a gente busca internamente e depois eu parto para a prática, né? Então, não pode faltar a prática. Então, é começar a praticar. Aquilo que você ouve hoje, você fala, nossa, esse princípio é legal, vou começar a praticar. Mas é uma luta para você mudar, porque o homem se acostuma com as coisas que ele mesmo faz. A caverna é ali a área de segurança dele, é a zona de conforto dele, né? Exatamente. E aí ele não vai, ele não sai, e aí é isso. Ele não... E é sofrido, né? Precisa ter coragem também para sair da caverna, né? E assim, a gente vem falar, pô, tá falando filosofia aqui no meio de transportadores, né? Mas eu consigo aplicar isso na prática. Eu tenho transportador cliente meu há 30 anos... E tinha transportador que tinha, por exemplo, 30, 40 caminhões, que era o grande transportador de 30, 40 anos atrás, e não acreditava na inovação. E hoje ele não existe mais. E eu tinha de 2 ou 3 que acreditavam, e hoje são muito grandes, de 200 caminhões, ou de operação logística de 500 embarque dia, 700, 800 embarque dia. Você vai lembrar, você me deu a honra de... trazer para um dos meus eventos, dos nossos eventos, né, que é assinado também pela Carraro, você me deu a honra de trazer um transportador médio. Hoje ele é um transportador médio. Ele era um transportador muito pequeno quando ele foi meu cliente a primeira vez, né? E esse cara e esta empresa, ano passado, desbancou empresas gigantes, sendo considerada a melhor transportadora Raizen do Brasil, que é um dos embarcadores mais exigentes em relação a padrão de produtividade, segurança, qualidade.
e é cliente Carraro, né? E é exatamente isso que você falou. Você vê que o pequeno, quando ele acredita em gestão e trabalha com isso e é assessorado por quem pode ajudar ele a ir em outros patamares que ele não sabe, que ele sabe que não pode ir sozinho, ele consegue peitar grandes, né? Não, exatamente. Você sabe de que eu tô falando? Sei, é procurar excelência. Por exemplo, você fala dos os 2 maiores prêmios de raiz do ano passado, os 2 são clientes nossos, né? Você tá falando de outro, mas um é amigo meu de muito tempo, já conhecido, já é transportadora de alto nível, de alta performance, que é o Zine, lá pra frente Brasil, meu amigo Zine, um abraço pro Zine se nos ouvir. E o que você está falando é o que cresceu muito rápido, né? Eu vejo nas atitudes. Às vezes eu tô em cliente que ele fala, olha lá, cara, mais um evento. E fala, nossa, mas um negócio... E ele fala assim com maldade, parece que ele tá cheio, né? Eu falo, talvez tenha que mudar até de ramo, porque a vida é pra ser feliz, a vida é curta. Sim. Ela parece ser longa, mas ela é curta. Lá vai meus 50 anos e você tá perto. E esse outro que você fala aqui, das 2 categorias da Shell, que é um dos melhores programas de segurança mundiais, um foi a Pra Frente Brasil e na outra categoria foi a Zanetti, né? É exatamente sobre ela que eu tô falando. Transanet, que era uma empresa muito pequenininha e hoje é uma empresa média e de um prestação de serviço primoroso, né? De uma excelência. Hoje ele trabalha agora é o seguinte, o cara não para, né? O Jacinto não para. Ele vai em todos os nossos eventos, ele vai em todos os eventos da Raizen, e ele vai em feira, e ele vai em confraria, e ele conversa com um e ele conversa com o outro. O cara é uma esponja, né? De conteúdo. E o cara, e muito bem assessorado. Né? A equipe dele ali na mão da Ana, né? Ana um pessoal incrível. Então, você vê como é que são as coisas, né? Às vezes o cara acha que só quem é grande que tem oportunidade. Não, né? Isso é uma crença que precisa ser quebrado, né? Você fala muito isso, né? Que a transportadora, ela é a cara do dono. Sim. Né? E mais, é um chavão, mas na realidade é assim, do que o dono quer, né? E a gente se vê que isso passa, né? Então, o Jacinto, ele não é só, ele é a equipe dele, né? Comandada ali pela Ana e pela Ana Paula e mais o restante da equipe, né? E ele passa isso para a equipe. E a hora que a gente fala, eu estou falando agora de seguros, e aí nós estamos falando de uma transportadora, porque os princípios não mudam. Os princípios da vida quanto à performance e excelência não mudam. Tá. Ô Carraro, e qual assim um erro ou uma dificuldade que você enfrentou aí no seu negócio que fortaleceu quem você é hoje? Ou a empresa também? Você diz erro nosso, erro do mercado, ou dificuldade do mercado? Pode ser. Algo que você teve que enfrentar com muita dificuldade, mas que lhe tornou melhor, tanto você quanto a Carraro. O ramo de transporte no Brasil é um ramo difícil, né? Eu sempre uso para o meu cliente é o seguinte, bateu um carro, um caminhão, sem saber o que aconteceu, o caminhão é culpado. Já é uma coisa que está na cabeça das pessoas e tudo mais, né? Então, uma grande dificuldade que a gente tinha, as estradas que a gente tem no Brasil, né? Pro volume, né? Sem transporte, não só o Brasil, mas o mundo para ser um transporte, seja ele qual for. E no Brasil ele é muito maior no rodoviário, né? Então, com estradas ruins e também uma outra coisa é falta de investimento em ferramentas, né? Porque a gente sempre fala o motorista é o culpado. O motorista ele só está guiando o caminhão, mas ele está sendo guiado pelos princípios da sua transportadora. Então a gente vê a nova lei agora, que parece ser injusta, do RCV, mas ela não é. Ela está falando para o grande, agora você é responsável pelo pequeno. Cada caminhão que carrega uma carga sua, você passa a ser responsável. Porque não adianta a gente trocar as responsabilidades. Então a maior dificuldade lá atrás foi isso, né? E a gente, na época, combatia isso tendo atendimentos no Brasil inteiro e sempre estando junto no acidente, na hora que ele acontece, a gente está junto no acidente, em loco, fazendo relatórios, fazendo tudo para entender o acidente. E saber realmente, eu acho que tem uma justiça de Deus acima de tudo, saber o que é verdade. Então, a partir da verdade, você saber o que foi no acidente, quem é culpado ou tudo mais, tem duas coisas. Você vai ser justo,
se você orientou seu cliente a ter um bom seguro para, se acontecer isso, ter uma indenização dos danos que você causou a um terceiro. E quando isso é sobre a vida, é fora do normal. Isso, aí a gente não vai ficar 3 horas aqui, mas a gente vai para a cultura. Se eu tenho um seguro bem feito e acontecer um acidente com uma morte do outro lado, normalmente é um pai de família. Então, se eu tenho um seguro bem feito e eu sou culpado, eu vou indenizar essa família, que pode ter filhos pequenos, e eu posso tirar esses filhos de uma vida, talvez, sem futuro, porque vão ter que ir cedo para o mercado de trabalho, ou não vão ter condições de estudarem, né? Se dedicarem aos estudos e se melhorarem como pessoas. Então, se eu for explicar aqui a história do seguro, ele é um negócio social e cultural acima de tudo, né? Então, a maior dificuldade é as pessoas, os pensamentos não conseguem enxergar isso. Seguro é uma coisa boa, é um mutualismo para cobrir uma fatalidade e cobrir danos que não quebrem uma empresa ou façam que uma família dê continuidade, né? Cara, é muito bonito quando a gente consegue chegar no ponto de entender realmente o que a gente faz pela sociedade, né? Porque o que a gente faz, e no caso da Carraro, não é vender seguro, né? É exatamente isso, é você ter uma tranquilidade de que se algo acontece que é imprevisto, você vai estar com a sua empresa resguardada e vai garantir o direito, né, de sobrevivência de uma outra família que foi impactada pelo seu negócio. Quer você tenha culpa ou não, né? Uhum. Então, é muito bonito isso que você falou. Agora, eu queria falar sobre uma questão mais técnica e que vai envolver o transportador. Ele fala da Carraro, mas o transportador está diretamente envolvido nisso, obviamente, porque a Carraro, né, é especialista em transportadores. Olha, tem muita gente aí que acha que ser corretor de seguros ou ter uma corretora de seguro é moleza. É eu pegar, fazer um curso e sair vendendo a apólice e baixando o preço e tal. Mas a Carraro, ela é conhecida como uma coisa que é até difícil de explicar. A matemática não consegue muito bem explicar a Carraro. Vamos ver se o Marcos Carraro consegue explicar a Carraro. Porque olha só, a Carraro, ela é amada e admirada pelas seguradoras. Deve ser porque você consegue bons negócios para eles. E a Carraro é admirada e amada pelos transportadores. E você deve conseguir bons negócios para ele. Mas como é que pode? Os dois ficam felizes e o dinheiro tá vindo aonde? Diretamente do céu? É Deus que tá mandando esse dinheiro com esse propósito, esse coração bonito que vocês têm? Então como é que fecha essa conta aí? No seguro, a conta não é 1 mais 1. Boa. É muito diferente. Então pronto, já a matemática então, já não explica. Nós, antes do que seguro, nós temos uma coisa que é gerenciamento de risco. Então, nós não fazemos nenhuma cotação sem entender a fundo quem é o cliente, o que ele tem e principalmente a cabeça do líder. Porque tem líder que ele só vê no seguro alguém para cobrir os prejuízos e ele deixar o prejuízo lá. E tem companhias que entram porque elas querem. Já tem um cliente que dá bastante nisso, ela sabe os números, mas ela quer receber um prêmio hoje que ela vai pagar 3 vezes depois para esse cliente. Então, as seguradoras veem na gente uma certa seriedade. E aí eu faço um paralelo até com o transporte, né? O transporte, você tem que ter sustentabilidade. A conta sua tem que fechar. Então, e para a conta sua fechar num mundo competitivo igual hoje, você tem que ser competente. Você tem que ser competente no custo do seu diesel. É detalhe. O geral todo mundo sabe, tem que saber nos detalhes. Então, nos detalhes, eu consigo ajudar, porque como a gente está atrás de treinar muito, a tecnologia está aumentando muito, o mundo nunca mais vai ser o mesmo, e ele está muito rápido. É sensor de fadiga, é câmera, e tem gente que compra tudo isso e não sabe nem como vai usar, né? Igual ter uma Ferrari na garagem e não ter carta, também tem isso, né? Então eu falo, antes de você colocar qualquer segurança, chame nós ou qualquer outro especialista para entender a sua operação e entender qual ferramenta cabe para você. Eu não posso comprar uma serra elétrica para um advogado. A serra elétrica é para quem vai
cortar árvores. Então, no transporte é a mesma coisa, eu tenho que saber. Então, a gente se preocupa com a conta da seguradora. Ela pode ser justa, mas ela não pode ser negativa. Ela tem um risco, mas esse risco pode ser calculado a partir de uma gestão de risco do cliente. E a gente sempre tenta ajudar o cliente. A gente faz muito treinamento, você faz treinamento para nós, Flávio. Você sabe que nós chamamos você para ir no outro transportador, que o cliente, o dono quer ajuda, mas ele não conhece. Você é o médico do transportador. Nós nos fazemos do médico do transportador para entender as dores e onde ele tem que inovar e onde ele tem que melhorar. E o mercado, do jeito que percebe que a gente faz isso, o mercado percebe o transportador, que é o transportador que tem qualidade. E olha só, eu falo para os embarcadores. Se hoje o transportador que pega uma carga e põe num caminhão de terceiro e agora ele passa a ser responsável por isso, é RCV, vocês não imaginam que o dono dessa carga também não tem uma responsabilidade concorrente com tudo isso. Então tem que perceber para quem está dando a carga. E cada vez eu tenho que colocar isso na mão de mais competente, né? Talvez alguém tenha falar a respeito dessa fala minha, mas eu não estou vendo outra coisa a não ser essa sequência. E o transportador? Como é que ele consegue... Como é que você consegue ter uma prestação de serviço primorosa? Eu não sabia nem que ele ia ter coragem de falar isso aqui, mas ele falou. Ele, gratuitamente, às vezes intervém, se coloca à disposição da transportadora para dar consultoria de graça. Esse homem quer acabar com o meu negócio, né? Brincadeiras à parte, você vê que o Carraro coloca-se à disposição da transportadora para ajudar você na gestão do teu negócio, para que você tenha uma apólice segura. Ou desculpe, uma apólice segura não, né? Uma apólice saudável. Uma apólice saudável, porque uma hora essa conta vai chegar, vão te tirar, a seguradora não vai mais querer você e tal, né? E aí você tem estrutura jurídica, você tem estrutura de segurança, você tem gerenciamento de risco, suporte a gerenciamento de risco, você tem uma série de coisas. Como é que você consegue ainda, com isso tudo, ter bons preços para o transportador, né? Porque quando eu levo a Carraro nos meus clientes, e às vezes eles são relativamente bem assessorados, a gente encontra uma série de oportunidades de valor, os caras pagando mais caro do que deveria, importância assegurada, tudo ferrado, os caras num risco lascado. E aí eu costumo dizer o seguinte, rapaz, só tem uma coisa pior, falando de seguro, do que não ter seguro. É você ter seguro, pagar pelo seguro e não usar ele quando você precisar, porque a apólice não cobre, né? Então como é que você consegue ser eficiente a esse ponto de prestar essa assessoria multidisciplinar? O cara pensa que é Carraro Seguros. Eu acho que a coisa que a gente menos vai falar aqui é de seguro, né? Como é que essa conta fecha? Não vamos ensinar os outros corretores, não, mas eu quero ensinar eu quero gente boa, Júlio. Eu quero gente boa que melhora o mercado. Eu quero ensinar para o transportador. Porque ele vai dizer, cara, como é que pode esse cara, que é um dos mais conhecidos do Brasil, se não o mais admirado do Brasil, porque está com os maiores embarcadores, os caras que mais exigem do transportador, né? E os transportadores, a gente sabe que hoje as margens tudo apertadas, você ainda consegue ter preços competitivos para essa quantidade toda de serviço que você proporciona, né? Foi isso que me encantou. Eu disse, cara, como é que pode? Eu tenho que ir lá fazer um benchmark com esse cara para saber como é que a gente dá mais para o cliente e não cobra tanto a mais. Na verdade, ele não cobra nada a mais, né? Eu ainda cobro, porque eu não sou barato. Eu sou caro, eu sei disso, né? Agora ele não. Cara, explica isso para nós. É que a matéria-prima do seguro é sinistros. E o sinistro é uma coisa abstrata. Esse boné bonito que você tá na sua cabeça, lá, método transportadoras lucrativas, você acerta até nos nomes, é? Então, esse boné seu, o cara pode vender com 1% de margem. Quem vendeu para você, para tá ainda você indicar outros, mas ele não pode vender com margem negativa. Mas você tem os custos à mão.
No seguro, não. O sinistro é uma expectativa futura. E nessa expectativa, se eu consigo mexer nela, por isso que eu falei lá do começo. Aí vem 30 e poucos anos de experiência, e no começo eu e vários dos meus estavam no acidente com 2 mortes, 3 mortes, 4 mortes, bateu aqui, foi em cima do metrô, já tive casa. Se eu começar a contar histórias aqui de acidentes, né, e de motor, tem alguns que você vai dar risada se eu contar, tá? Aqui não teve morte, dá pra dar risada. Nas de morte não dá pra dar risada, tá? Mas eu tenho vários que dá pra dar risada, motorista arrebitado, ou coisa e tal, né? Que viu elefante, viu camelo dentro do caminhão. Então tem umas histórias bonitas. Quem sabe um dia a gente faça um podcast desse a respeito de histórias de motorista, né? Que eu sentei e ouvi. Mas é esses anos de experiência, e não é um negócio do dia pra noite. Vou te contar um caso aqui. Nós temos um cliente que com essa conversa nós falamos, nós conseguimos melhorar para você. E vamos fazer o treinamento. Só que a gente encontrou uma resistência na equipe que vinha da cabeça dele. Ele queria melhorar o negócio como se fosse um passo de mágica. E aí é um cliente de quase 1000 caminhões, e depois de 6 meses ele falava pra gente, olha só, não conseguiu melhorar, eu tô tendo os mesmos números de batida, e a gente tentando colocar na cabeça dele, porque a primeira coisa é colocar na cabeça dele o princípio e o projeto de melhorar. Então a gente trabalha muito na pirâmide de Frank Beard, que você conhece muito, ela é lógica e aplicada em qualquer método de segurança. Um acidente grave, né, ou até com morte, ele está em 30 acidentes leves e 30 acidentes leves, e está em do IKEA, né, no meio de 600, esse de quase acidente, e esses estão no meio de 30 mil violações às leis de trânsito, seja elas qual for, fadiga, isso, aquilo. Eu não consigo ter uma cartomante que venha com uma bola e fale, cara, esse, ó, no meio desses 1000 caminhões que tá saindo, é esse que vai bater. Exatamente. Eu tenho que trabalhar nos 1000 para melhorar e trazer, abaixar as violações que esses caras fazem corriqueiramente. Seja através de uma telemetria, fadiga, controle, motor ligado, celular desligado. É um monte de regra que ele tem que colocar para chegar nesse índice. E se o cara não se der a vontade, a intenção de ouvir, escutar, e aquilo que ele planta hoje é igual uma árvore. Você plantou a semente, cara, vai um tempo para aquela árvore dar fruto. Pode ser milho, soja ou eucalipto, mas vai vir. Qualquer uma não vai nascer do dia para o outro. Não adianta o cara começar a remoer ele, que ele vai matar a semente. Isso. Então ele tem que regar essa semente. E a hora que a gente volta lá, né? Tudo é cara do dono. Tudo é cara do líder dessa empresa e o que ele quer. O trabalho é grande, é dar murro em ponta de faca para você criar uma equipe com performance de excelência. Mas tudo vai da vontade. O que o homem quiser, com as bênçãos de Deus, ele vai conseguir. Então, se ele investir ali, quiser verdadeiramente, porque o que quer verdadeiramente não é aquele que põe na cabeça. É aquele que entra na cabeça, desce no coração à vontade e vai para as mãos para ele trabalhar e fazer o que ele tem que fazer. Se ele quiser, então, o que a Carraro procura para ter um número de clientes que é sustentável nas seguradoras e abrem pra gente tapete, talvez de vez em quando tapetes vermelhos, né? Pra gente passar e tudo mais. Porque a gente vem com esse princípio, né? A gente erra. A gente acerta muito, mas a gente erra também. E quando a gente erra e vê um pensamento que só falou que queria e não quer na prática, a gente deixa esse cliente pro mercado. Tranquilamente de novo. Mas aqueles que querem ser excelência, contar com a gente. E não é que a gente é melhor que os outros, não, também. Tá? Tem muita gente boa. Tem muita gente, às vezes eu vou no cliente lá e falo, cara, parabéns pro seu corretor, porque ele é um corretor consultor. Então hoje nós temos que ser, na prática, consultores de segurança. Um corretor de seguro, antes de ser corretor de seguro, ele tem que ser um consultor de segurança, de boas práticas, e tá sempre vendo as inovações, porque o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois de um negócio aí que eu sou um pouquinho velho para IA, né? Mas negócio de IA, cara, tá aqui o Leandro e a Bárbara comigo hoje. Eu vim conversando com o Leandro, cara, como que tá nossos estudos a respeito da IA aplicada no transporte, aplicada em pessoas, aplicada em processos, aplicada em programas, porque a gente tem que continuar sendo melhor, tem que cuidar. Com certeza. Para continuar, né? E você falou de IA, né? E aí já vai um desafio, né? Porque a IA,
junto com os conhecimentos, né, atuariais, você consegue prever. Você não é cartomante, né? Não é mágico. Não é mágico, mas você consegue prever, e muito em breve, com uma assertividade muito grande. Vou dar um exemplo. O Flávio vai indicar, né? Mas se bem que eu nem vou indicar, mas tudo bem. Eu nem iria indicar, mas uma coisa que a gente pode até pensar é como é que nós poderíamos, FB Consult e Carraro, criar uma ferramenta de avaliação onde os nossos profissionais poderiam fazer uma avaliação numa transportadora e ela dá, através da IA, né, uma probabilidade muito aproximada de como esse transportador vai performar na sua apólice de seguro. Isso é uma coisa extraordinária. Rapaz, eu acho que eu não devia ter dito isso, não. Será que eu pedi o pessoal cortar isso, né? Porque os outros vão copiar. Putz. Vamos torcer pro mundo ser melhor. Vamos deixar torcer pro mundo ser melhor. Então você corra atrás, que nós vamos correr atrás. Para você ser excelente, você tem que ter bons concorrentes. Excelentes concorrentes também. Aí. Senão você fica com uma mente medíocre. Atrás, né? Então é o seguinte. Viu o que o Carraro falou, com toda a humildade dele? Vocês viram que eu sou apaixonado por ele, né? Naquele outro sentido. Nesse sentido, mesmo, né? Porque a sua esposa tá aqui vendo, né? Pois é, aí pegava mal. Aí pegava mal. Então, ele falou, a gente acerta muito, mas a gente também erra. E eu tenho certeza absoluta, né, que a IA, que foi criada pelo homem e vem de Deus, ela pode sim nos ajudar a ter uma previsibilidade melhor dos cenários para que a gente erre cada vez menos. Então aquela determinada, a Carraro, né, ela é muito rigorosa em quem ela vai trazer para dentro do ecossistema dela, porque ela tem um nome a zelar, e se você ficar trazendo empresas de dono de caminhão, vocês me perdoem, né? Nada contra o dono de caminhão, mas eu brinco que o dono de caminhão é aquele que acha que pega caminhão e bota para rodar de qualquer jeito. E tem um empresário do transporte, que é o meu cliente, é o cliente da Carraro. É o cara que sabe que não dá para ganhar dinheiro mais com caminhão se não tiver gestão. Então se você traz um monte de gente, né? Um monte de empresa, onde o problema da empresa é o dono, e que não quer fazer nada, que não acredita em nada, que não acredita em segurança, que não acredita em jornada, que não acredita em velocidade, você pode colocar várias apólices de seguros em risco, porque você vai começar a contaminar a sua carteira nas seguradoras, que o que os teus clientes até hoje deram, né, de bons resultados para as seguradoras e para a Carraro, os maus clientes que forem entrar sem filtro vão colocar, vão destruir isso. Então você imagina se com a IA a gente consegue dizer sim de uma forma mais segura para mais transportadores. Não, esse cara aqui eu tô meio na dúvida, mas a IA tá dizendo e tal, e eu vou apostar. E vai. Né? Como também se a IA disser, cuidado, porque esse camarada aqui, por isso e por aquilo, ele tem grandes probabilidades de ter uma apólice não saudável. A gente vai querer isso para o nosso negócio, né? Então é uma coisa assim extraordinária. Tem uma outra coisa que eu falei lá no começo do 1+1, fazendo agora uma analogia, né? Que eu pensei agora. O que eu vejo na prática, Flávio, é que você tem transportador que fala, cara, se o caminhão não rodar 15 mil quilômetros no mês, ele é inviável. E tem outro que fala, cara, eu rodo 5 mil. E gozado, como aquele que roda os 5 mil no mês ou até menos, a empresa é mais saudável que o outro. Aí eu vejo que na prática o que acontece é que esse que roda menos, cheio de regra, a educação da transportadora foi de uma tal forma que ele economiza pneu, economiza diesel, aquele outro que corre, um acidente leva tudo, o pneu desgasta mais, o passivo, porque para rodar isso ele vai fazer o motorista não observar a lei do motorista ali, que é uma lei para trazer um pouquinho mais de vida a esse profissional do volante, que às vezes fica 15 dias fora de casa. Então, é pensar no humano, né? É ser mais humano. E a hora que você é mais humano, parece que é uma empresa que fica mais abençoada. E existe uma justificativa técnica para isso que você falou, né? Eu acho que você explicou da melhor maneira possível, porque sempre a bênção de Deus para mim está acima de qualquer ciência humana,
Mas o que acontece? Hoje em dia, infelizmente, as margens, os fretes unitários, eles estão menores do que eles deveriam ser. Os custos são muito representativos hoje no frete, né? Então o que acontece? O que antigamente você rodava de qualquer jeito e sobrava, independente de você ter acidente ou não, independente de você fazer média de diesel ou não, independente de você perder pneu ou não, independente de você ter um agravamento de apólice ou não, hoje é o contrário. Hoje deve existir um ponto ótimo, que é claro que você não vai usar seu caminhão como estoque sob roda. Mas o Carraro está totalmente certo na percepção dele. Existe um ponto ótimo de quilometragem para ser rodada por mês, onde é ali que você vai conseguir ganhar dinheiro. Isso você sabe mais do que eu. Acima disso, você pode estar gerando faturamento, mas a conta vai chegar através de ação judicial, através de acidente, que no final do ano vai ter um que vai comer o que tu ganhou o ano todinho e para os anos na frente. Né? Um estresse muito grande, um clima organizacional ruim, você perdendo bons motoristas e tendo que contratar o que sobra aí, o bagaceiro, os cupim de ferro que moe o teu caminhão. Né? Então, esse negócio do cara querer rodar de qualquer jeito, querer rodar 15 mil quilômetros, não sei o que, a todo custo, isso não dá mais resultado. Já deu, mas não dá mais resultado. Né? Então isso é uma coisa muito importante. Agora é o seguinte, Carraro, vocês têm vários tipos de seguros, inclusive internacionais, com importâncias asseguradas muito específicas, RCF, RCV, RCTRC, seguro ambiental, seguro disso, daquilo. Como é que vocês fazem para que o transportador realmente consiga estar assegurado com o que ele precisa? Com visão de risco. Eu chego muito no transportador e falo, você sabe mais do que seguro do que eu. Quer vir trabalhar comigo? Mas tem outros que a gente chega e ele está totalmente com tudo errado, ele não está vendo um risco possível, vultoso lá na frente. Né? O seguro não é para cobrir o pequeno risco. Pequeno risco o transportador consegue cobrir, apesar de ter seguro para cobrir isso, avaria e tudo mais. Mas ele tem que pensar no vultoso, né? E assim, é igual você ir no médico. Imagine você indo no médico e falando assim pro médico: doutor, eu acordei com uma dor aqui, é meu fígado, e eu vou comprar Neosaldina, vou tomar uma 8, uma 2 e uma 10 da noite. Tá bom, o médico fala, tá bom, né? Então a gente vê que é muito isso. Então tem muita gente que ele acha que é o certo. Eu não tô certo. Você não tá certo. Você tá 100% certo? Claro que não. Das verdades? Não, jamais. Então a conversa, ela leva à verdade, porque eu coloco o meu ponto, você coloca. Então tem que ser conversado. A hora que eu chego num cliente, né? A gente, por exemplo, se o cliente fala simplesmente cota minha relação de itens. Não, amigo. Não vai acontecer isso com a gente. Se ele não quiser dar todas as informações do que... E não é com má intenção, né? É com intenção de ajudar. Então, se ele me abre todas as dores na área, a operação dele, como não é, porque a gente sempre tem visão de melhorar. Eu gosto de conversar com o cliente. E todos os nossos comerciais... A gente atende o Brasil inteiro. A gente tem cliente em todos os estados do Brasil. Então, esse volume faz com que a gente tenha hoje mais de 6 mil prestadores cadastrados no Brasil inteiro para chegar rápido no acidente, com uma visão nossa lá na frente e tentar ajudar essa carga a minimizar o processo, minimizar o sinistro, olhar se não tem ali alguém mal intencionado querendo inverter os fatos e tudo mais, né? Principalmente os caminhões que tem câmera, a gente vê muito isso, né? A gente tem até TVs que tem que se reportar porque alguém falou para ela que o acidente foi daquele, aí aparece a filmagem, queremos. Só que daí ela faz isso bem mínimo, né? É que assim, a TV ela só vende, a TV vende muito mais desastres do que qualquer coisa. Então é o papel dela. Então ela vende desastre, depois não era bem aquilo, mas ela daí faz uma notinha de reporte lá, né? Então, eu acho que o principal é querer ouvir, querer conversar, porque a gente trabalha com números, dados, né? E a partir disso a gente monta um projeto pensando o que pode ser melhor para esse, estou dando o exemplo do médico ali, que é bem característico, para esse paciente. E sempre tem como melhorar esse paciente, e o melhor para melhorar ele é preventivo. A gente trabalha preventivo.
Eu não trabalho para fazer um seguro grande para cobrir os danos. Eu posso fazer um seguro bem maior, com menos custos, se eu melhorar a gestão de risco dele. Então, melhorei. Zero não existe. A gente viu acidente a semana de empresa com tudo, que o cara dormiu foi e muito entrou, triste. matou. Muito triste. Muito Duma triste. Então pode acontecer. Então segura para essa hora, né? Para a hora que acontece uma coisa assim, o desenrolar. Mas eu já vi muito isso. Então a gente abre o coração e precisa de alguém que abra o coração. Então volta naquilo, sentar e conversar e identificar, pensar a respeito, fazer um projeto. Nós falamos de projeto, não estamos falando nem em vender seguro para o cliente, nós falamos em um projeto que vem com um monte de acessório junto. Né? Você pode comprar com um monte de acessório porque você não quer. Se você não quer, porque você está mal intencionado. Se você quer esse monte de acessório que a gente tem para oferecer, e inclusive oferecer o Flávio, né, em algumas coisas. Você sabe, a gente traz muito empresário no seu evento. A gente fala, né, a gente pega umas vagas ali, os VIP tá difícil, não sei o que eu vou fazer, pro próximo ano já vou querer umas vagas de VIP. Ele chega no evento e fala assim, gente, eu vou ter um evento assim, assim, assim. Infelizmente não tem mais VIP. Os caras ficam com água na boca. Esse podcast ele vai entrar no ar aí agora no mês de setembro. E o nosso evento de outubro de 2025, né, não tem mais vaga no VIP. Então, aí você chega e fala... Mas eu tenho uma novidade para ele, que ele não sabe ainda, né? E esse podcast, mais uma vez, reforçou que eu estou certo no plano que eu tenho para a nossa parceria em 2026. Mas vocês vão ver, eu vou logo colocar ele aqui numa situação difícil, que ele não vai depois poder, né, fugir e não me atender. Né? Mas vocês verão mais vezes Marcos Carraro no palco comigo no ano de 2026. Deus do céu, não tem jeito. Eu gosto de concorrer com gente boa, mas você é excelente. De palco, não, mas aí é que tá, né? Não é concorrer, né? Ele vem para me complementar, porque o que esse homem fala com amor, com espiritualidade e com sabedoria, né? E sabedoria não se compra, né? É um dom de Deus. Então, fora todo o conhecimento dele, você vai ver o que a gente vai preparar para o ano de 2026 e é uma coisa incrível. E aí, você que... Né, o Marcos colocou uma verdade. Eu sei que muitos de vocês são literalmente privados de vir nos nossos eventos porque eles acabam muito rápido, né? Mas nós estamos com um projeto para 2026 que quase qualquer pessoa que tenha vontade de querer mudar vai ter acesso a isso aí. E claro, graças a Carraro Seguros, mais uma vez, nos apoiando. A gente está indo aqui para a parte final do nosso podcast. E, Carraro, você deu várias aulas aqui num espaço de tempo relativamente curto. E você falou muito, né? Alguma coisa do estilo, rapaz, os resultados são de quem faz, né? O mundo é daqueles que fazem, não são daqueles que só pensam, né? E nós temos aqui, esse bloco final, basicamente é dizer isso, ó, missão da semana. O que agora as pessoas que estão vendo a gente através das nossas redes sociais, do nosso YouTube, ou nos ouvindo também, porque nós também estamos no Spotify. Rapaz, a gente é pequeno, mas a gente é metido, né? Então a gente também está no Spotify, vocês vão poder ouvir Marcos Carraro, baixar esse episódio no Spotify e às vezes numa viagem que a internet não é muito boa, mas você pode baixar também. E aí, Marcos, eu queria que você deixasse aí uma mensagem ou um plano ou um item, qualquer coisa. Imagina o seguinte, o empresário do transporte ou um gestor, um diretor de empresa de transporte está nos ouvindo hoje, né? O que você sugere que ele possa fazer imediatamente na empresa dele em relação a essa gestão de risco e gestão de seguros? O que é que ele deveria dizer? Rapaz, acabei de ouvir o Marcos Carraro falando, rapaz, eu vou dar uma olhadinha ali nas minhas coisas agora. O que é que você acha que ele pode fazer, ou pesquisar, ou auditar, e que você costuma ver muito problema quando você chega num cliente? Vamos lá, tudo começa no querer. Começa no coração, sobe pra mente, eu quero. Sobe pra mente pra mim entender o que eu preciso fazer. E o que eu preciso fazer? Ter uma análise de especialista. Então ele chamar Flávio Batista, chamar Carraro, chamar quem que ele quer, deve ter outros, né?
e cutucar isso. Como que eu posso fazer para melhorar a minha transportadora? E às vezes eu falo também o que o cara tá contente fazendo. Você tá contente com a sua transportadora? É o que você quer fazer? Você quando chega lá, você chega na sua transportadora como se fosse uma criança, alegre, feliz. Então, a partir daí, se você... Porque tem gente que chega... Né, parece que chega querendo ir embora já. Então, tudo é a vida, né? Tudo é viver. Se você gosta, você tem a paixão pelo negócio que você criou, que o seu pai criou, o que o seu avô criou e já está no certo nível, só tenha certeza de uma coisa. Se ficar igual, cai. Tem que melhorar. Então, o que você faz para melhorar isso? Buscar conhecimento, tá nos eventos, alguma coisa vai tocando você, vai se formando sua mente. Você que é líder, você tá ali no piloto do negócio. Né? Sua equipe segue você. E a equipe tem que seguir. Você é que quer seguir, a que quer ir junto, a que tá junto com você. Então, reanalise. A gente às vezes é meio cego nisso. A visão não é com o olho. A visão é com a mente, porque é o que passa essas paredes, o que passa a transportadora, né? Tá fora. A visão você tem certa quando você fecha os olhos. Olha que coisa incrível. Para você ter visão, feche os olhos. E não adianta só saber, tem que praticar. Esse dia eu vi no outro podcast, ultimamente eu estou vendo um podcast, acho que foi num JJ na Dani, não sei se nem se pode citar aqui, mas ele fala que quem sabe não aplica, é como se não soubesse. Eu peguei isso para mim. Talvez tá na Bíblia, né? A fé sem obra é morta. Então isso é isso. Se não tiver obra, não tem resultado. Talvez eu já praticasse isso, mas aí a hora que falou, deu um start, melhor ainda. Tem que cada vez praticar mais e vou tendo um modelo. O mundo hoje também é da personalização. Você não precisa ser igual a ninguém. Você é único, vai ser único, a sua transportadora é única e você vai reunir vários conhecimentos que você tem de várias pessoas para criar o negócio que vai subsistir, vai ser sustentável, né? Tem que ser sustentável, porque tá alegre ali, mas tem que ser sustentável para dar ali. Tem transportador que tem centenas de famílias, algumas milhares que dependem do negócio. Então seja ativo e que Deus abençoe vocês. Legal. E eu deixo para vocês 2 desafios, né? O primeiro é, sinceramente, olha quem está te assessorando nessa questão dos teus seguros, né? Se é um corretor ou uma empresa generalista, ou se é realmente alguém especialista em transportes, porque a indústria do transporte ela é muito particular, ela pode dar prejuízos vultuosos, então você precisa ter do seu lado um especialista. Não só na área de seguros, mas em todas as áreas. O seu jurídico tem que ser especialista, o seu contador tem que ser especialista, o seu fiscal tem que ser especialista. Tudo você tem que ser especialista, porque quanto mais você é especialista no transporte, melhor resultado você vai ter, né? E aí, baseado nisso, é você tomar muito cuidado com as suas apólices e as importâncias asseguradas. Infelizmente, alguns profissionais, eles acabam, para baixar preço para você, eles acabam sacrificando a qualidade técnica das apólices. Então, você muitas vezes deixa de atender requisitos que, inclusive, estão em contrato com seus grandes clientes. E se isso um dia for pego numa auditoria, ou se um dia você tiver um sinistro e não for coberto, você vai ficar em maus lençóis. Carraro, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Foi um momento especial, né? Ficou registrado ali pelas câmeras o encantamento que eu tive de lhe ouvir aqui, de ouvir as coisas que você fala com tanta sabedoria, com tanta paixão. E o mínimo que eu poderia fazer é de praxe aqui do nosso podcast, né? É pouco, mas é de coração. A gente, pelos nossos princípios cristãos aqui, a gente acha que tudo vem de Deus, então o mínimo que a gente pode fazer é devolver para ele, para a obra dele e para os nossos irmãos que são menos favorecidos, alguma coisa dentro do que é possível, né? Então a gente queria pedir para que você, né, indicasse uma instituição de caridade para que a gente fizesse a doação de um salário mínimo em seu nome, né, como gratidão de você ter disponibilizado o seu tempo, que é preciosíssimo aqui com a gente. Deixa eu entender isso. Você vai fazer uma contribuição em meu nome? Em seu nome, uma instituição de caridade. É como se fosse um cachê, vai. um cachê simbólico que eu não poderia
ter cachê para pagar o seu conhecimento e a sua sabedoria, mas eu acho que isso é uma atitude que a gente faz que fica bem para todo mundo, né? Você vem aqui espontaneamente, sem me cobrar nada, e o mínimo que eu poderia fazer é, então, né, conceder aí a alguém menos favorecido em seu nome. A gente já tem um grupo ali que ajuda o Lar dos Meninos em Piracicaba, né? Mas eu dobro a sua oferta. Você faz um e eu faço um também. Olha aí. Que coisa boa. Então fica até... É isso aí, ficamos aí então pronto. O Júlio que então, cuida Vanessa, lá do time. Prepara o Pix, pega aí os dados lá com o Júlio, né? Júlio. E a gente vai fazer essa doação. Querido, muito obrigado pela sua presença. Se você ainda não segue aqui o nosso canal no YouTube, clica aí no seguir, clica aí no sininho para você ter as notificações de toda vida que a gente tiver um novo episódio ou um novo vídeo. E você também pode nos ouvir agora também no Spotify. Olha que maravilha, né? Então até você que viaja muito de carro, você, nosso querido irmão caminhoneiro, tá aí na estrada, baixe isso aí, porque isso aqui vai te ajudar a entender como funciona o ecossistema do transporte fora da sua cabine, né? A sua cabine é um lugar extremamente importante, mas o transporte ele é muito grande, e quanto mais você entender da dinâmica do transporte, mais você vai prosperar na sua carreira, ou quiçá até num futuro empreendimento de você como um autônomo ou como um transportador. Então esse foi mais um episódio do FBcast. Compartilha com quem precisa ouvir isso aqui, coloque em prática o que você aprendeu, porque lucro, liberdade e equity te esperam na estrada. Obrigado. Abraço, irmão. Tamo junto.